Olá, eu sou Maria Lúcia Berger, da Oficina de Treinamento da Memória do Centro de Referência do Idoso Cresce, dando continuidade ao livro do Leandro Teles. Antes que eu me esqueça, nós estamos no assunto atenção. Atenção é a base para a memorização. Então, a gente tem que falar bastante sobre atenção, porque poucas pessoas percebem que, por falta de atenção, eu não memorizo algumas coisas e atribui a falta de memória. Então, hoje nós vamos falar sobre a função da atenção. Para que serve a atenção? E eu já tinha adiantado no outro vídeo que a função da atenção ela tem três aspectos, três habilidades. É o direcionamento, então a minha atenção tem que estar direcionada ao objeto em pauta. Sustentação é uma parte muito difícil. Como que eu sustento a minha atenção num determinado assunto? E alternância. Hoje nós vamos falar sobre os dois primeiros, porque a sustentação é um assunto um pouquinho mais longo e muito importante. Então, não vamos falar dos três de uma vez. Primeiro é o direcionamento. Então, o direcionamento é muito fácil de entender. Eu direciono minha atenção para onde eu quero, para onde eu tenho interesse, para onde eu tenho motivação. Então não adianta falar, presta atenção nisso, principalmente para criança. Criança na escola, presta atenção. Ele não está interessado, está pensando em algum jogo, algum brinquedo. Então é muito difícil direcionar. Para nós adultos, talvez seja mais fácil porque nós procuramos aquilo que nos interessa. Então nós podemos ser seletivos. Então, mas assim mesmo eu preciso estar motivada, preciso estar interessada, preciso estar antenada naquele assunto. Se ele não me interessar, pouco eu vou fixar. Então, direcionar a atenção é virar o holofote. Então, é aquilo do teatro que a gente acabou de falar. Eu boto o meu holofote para aquele estímulo, para aquele pensamento. Então, as pessoas que têm dificuldade de direcionar a atenção, parece sempre estar distante, no mundo da lua, olhando longe, né? Nunca estão antenadas, inteiradas no ambiente. Então, o que passa no ambiente, ela capta. Então, vai dificultar a atenção. Então, o direcionamento da atenção, ele tem que estar no foco do meu objeto, daquilo que eu quero guardar, daquilo que eu quero fixar, daquilo que eu quero memorizar. Então, o direcionamento é muito fácil. Eu tenho que direcionar a minha atenção para aquilo que eu quero aprender. Agora, segundo aspecto, sustentação. Sustentar a atenção é manter a concentração ao longo do tempo. Isso exige energia, muita energia, um esforço cerebral, evitando estímulos concorrentes e mantendo o engajamento sem perder a tonicidade. Eis aqui uma habilidade crítica para muitas pessoas. Então, aquelas pessoas que estão antenadas no ambiente, ela tem muita dificuldade de sustentar a atenção num foco. Tem pessoas que têm uma facilidade de se abstrair do ambiente. Está lendo, está assistindo alguma coisa, pode fazer o maior barulho, cair alguma coisa, que nada atrai. Então, essa pessoa tem uma boa sustentação de atenção. Aquela que está sempre interagindo com o ambiente vai ter dificuldade de sustentar. Após direcionar a atenção, muitas pessoas têm dificuldade de sustentá-la. Né? Não é fácil. Quando começam a ler um texto, isso é comum na nossa leitura. A gente está lendo um livro, a gente começa muito bem. De repente, a gente está lendo
não está entendendo nada. Então, é hora de parar, porque a minha sustentação já está fraca. Então, começa a viajar, pensando o que eu vou ter que fazer, saindo daqui, eu vou para fazer isso, fazer aquilo. Então, na sala de aula, alunos assistindo aula, mas desvia o foco a cada ruído, a cada coisa que aparece. E eles são peritos nisso, sempre estão antenados no ambiente. E a gente fala que são pessoas dispersas, distraídas e não atentam para nada. Mas, na verdade, eles atentam para tudo, é o contrário. Eles estão atentando para tudo que rodeia. E a gente fala, não atenta para nada. Então, a mente, o Leandro, ele usa uns termos muito bonitos, muito interessantes. Ele fala assim, a mente é sequestrada por qualquer estímulo paralelo competindo. Olha que frase bonita. A mente é sequestrada por qualquer estímulo paralelo competidor. Então, qualquer estímulo que esteja aqui na minha volta, ele está competindo com a minha atenção. Vale a pena repetir o conceito. Prestar atenção em algo é desviar a atenção do resto. Eu não posso estar com atenção em 3, 4, 5 coisas, de jeito nenhum. A atenção ela é única, é num foco, é no holofote. Então, a manutenção da concentração depende, em parte, da inibição do direcionamento. Então, quando eu tenho que estar sustentada na minha atenção, eu tenho que inibir tudo que me rodeia. E isso realmente é difícil. Então, Leandro que fala que é difícil. Para estímulos pouco motivadores, monótonos e para atividades longas. Assista uma palestra que não é motivadora, que o palestrante é monótono e que é muito longa. Então, realmente é difícil sustentar a nossa atenção. Quando nós éramos crianças, isso acontecia muito com a gente, seja numa igreja, aquelas palavras muito longas do sacerdote, do pastor, quem que seja, como a gente voava, ia longe. Isso acontece em aula e em palestras. Então, elas não podem ser longas, elas devem ser motivadoras e não podem ser monótonas. Um exemplo clássico da dificuldade de sustentação da atenção pode ser visto em crianças e mesmo adultos com uma síndrome que chama TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso está sendo muito comum hoje. A atenção, ela é dirigida e pouco sustentada, levando a uma franca inquietação mental e muita dificuldade de se manter em atividade de médio e longos prazos, causando um problema de engajamento. Então, atividades muito longas, elas vão desmerecer da minha atenção. Atividade monótona, desmotivante, vai desmerecer da minha atenção. Isso é minimizar de atividades com feedback rápido e de fraco interesse, como jogar videogame. Os pais dizem, Leandro falando, ele não consegue se concentrar no estudo, mas apresenta foco no videogame. Com certeza é má vontade, mas nem sempre é por aí. Que concorrência, não? Estudar e jogar um videogame. Os mecanismos da atenção são complexos e o rendimento oscila de acordo com os competidores, a motivação, a velocidade do retorno. Então, nós temos competidores muito fortes chamando a nossa atenção, principalmente de criança, né?
A sustentação parece se orientar para qualquer estímulo que se altera no ambiente, estando sempre inquieto e agitado. Então, é comum o pai falar, ele não para em atividade mais do que 3 minutos. E é verdade. Eis aqui um claro exemplo de direcionamento desinibido com franca falha de sustentação, ou seja, ele tem dificuldade em desatentar de estímulos irrelevantes. Isso é comum, isso é perfil das pessoas. Tá aqui, tá vendo o que tá acontecendo para cá, tá ouvindo o que a pessoa tá falando ali. Então, são pessoas que têm fraca inibição dos estímulos paralelos. É assim. Então, a minha atenção, ela realmente tem que estar focada em coisas muito interessantes, mas muito interessante mesmo. Então, gente, vou ficar por aqui e vocês reflitam bastante sobre a atenção. Então, a atenção, ela é baseada na motivação, no interesse, nas coisas que eu gosto. Fazer coisa que eu não gosto, é lógico, vai ter outras coisas me rodeando com mais interesse. Então, vamos pensar nisso, mesmo para nós, isso é importante saber, e para nós que temos crianças próximas, para a gente entender por que a criança não fica 3 minutos focada numa coisa só, principalmente quando está fazendo tarefa escolar. É um processo muito complexo, muito difícil, que é sustentação da atenção. Eu passei alguns exercícios, 2, ele se refere à memória de curto prazo, que eu falei que é bom a gente trabalhar a memória de curto prazo. No vídeo anterior, eu esqueci de dar uma orientação muito importante. Quando eu passar o exercício, memorize tantas figuras. Gente, é para memorizar uma única vez. Não é para memorizar, depois tem dificuldade, volta, memoriza, depois volta, memoriza 3 vezes. Não. Única vez para saber se a estratégia, a técnica que eu usei foi correta, foi forte o suficiente para eu memorizar. Então, tem 2 exercícios de curta duração, vocês vão ver. Primeiro, eu vou dar 5 figuras, só 5. Veja uma única vez, uma única. 1, 2, 3 minutinhos, mas uma vez só. Na segunda tela, eu vou passar uma outra tela com 2 figurinhas pertencentes à primeira tela, faltando 3 figuras. Então, o exercício pede para desenhar a figurinha, porque são figurinhas muito simples, estrela, casinha, qualquer coisa assim. Quem tem dificuldade para desenhar, escreve a figura que está faltando. Então, gente, orientação. Vejam uma única vez a primeira tela com 5 figuras. Memoriza. Passa para a tela seguinte, encontre as 3 figuras que estão faltando, ou desenhando ou escrevendo. Então, não vale ir voltar e tentar decorar. Eu passei um exercício de texto na aula passada, era para ler uma única vez, só. Porque na vida real, às vezes, um recado é dado uma única vez. E aí a gente tem que prestar atenção naqueles detalhes importantes. Nomes, datas, lugares. Então, não é para... a pessoa não vai chegar e falar segunda vez o recado. Chegar a terceira vez o recado. Não, ela vai dar o recado. Olha, é isso. Então, eu tenho que estar muito atenta, estratégia e pontos relevantes para a memorização. O segundo exercício, eu vou dar algumas figuras também. Memoriza olhando uma única vez com as estratégias que vocês quiserem. Na segunda tela, eu vou pedir para escrever
as palavras dadas e eu vou dar a letra inicial da figura que continha a primeira tela. Por exemplo, se na primeira tela tinha caneta, bola, que mais? Caneta, bola, escada. Então, na segunda tela, eu vou pôr a letra C, a letra B, a letra E. Já é uma pista, já é uma dica para vocês resgatarem as figurinhas. A, C, A, B, E, de escada, certo? Então, são esses dois exercícios de memória de curta duração. Mas o desafio, gente, está única vez eu olhar. É aí que eu vou utilizar a minha estratégia de memorização. Por exemplo, nesses exercícios eu vou dar cama, a letra C é uma cama. A segunda figurinha é um tapete, então eu vou pôr a letra T. A terceira figurinha é uma bota, eu vou pôr só B. A terceira é uma vela, eu vou pôr um V. Depois, e assim vai. Certo? Tem um prédio, tem um camelo, então eu vou pôr a letra C do camelo, letra P do prédio. Então eu já dou pista para resgatar, para evocar. O terceiro exercício é um exercício muito difícil. Eu estou fazendo, confesso para vocês que eu estou fazendo esse exercício, estou com dificuldade de montar. Algumas 5 palavras, faltando 2 sílabas em cada palavra. E essas sílabas, elas estão num rol das sílabas soltas. Então, eu tenho que pegar aquela sílaba, colocar na palavra que está faltando e formar uma palavra correta. Então, usem todas as técnicas, até papelzinho recortado com as letras. Vamos tentar fazer isso, porque é um quebra-cabeça e tanto. As 2 primeiras é memória de curta duração. A segunda, um belo quebra-cabeça. Então, por hoje é só e vamos para a próxima. Bom desempenho para vocês. Até mais.